E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa nosso terceiro módulo do curso, o módulo de integrais definidas e suas aplicações. A gente já apresentou, né, integral de uma maneira geral, como a antiderivada de alguma função, né, qualquer, uma família de antiderivadas. E agora a gente vai tratar um tipo especial de integrais que eu poderia introduzir de diferentes formas, mas talvez a maneira mais intuitiva seria a partir de um ponto de vista geométrico, tá? Então, geometricamente, a integral definida é usada para encontrar uma área abaixo de uma curva. Você pode pensar, né, nela como uma soma cumulativa também. E a gente vai ver esse ponto de vista, ok? Então, a gente pode imaginar uma situação em que a gente tem uma função f qualquer, né? E essa função f define é uma curva, né? E eu quero saber a área dela entre um ponto A e um ponto B. Ok? Eu quero saber essa área aqui. Tá? Bom, essa é a área abaixo da curva. A área começa num ponto esquerdo, né? X igual a A, e termina no ponto direito, x igual a B. Tá? O topo da nossa função, do nossa área, é a função f, e a parte de baixo vai ser o eixo x. Okay? A notação que a gente vai usar para calcular essa área é a integral definida, que nada mais é do que a nossa notação convencional de integrais, tá? Só que aqui a gente define os limites iniciais e os limites finais, ok? Essa é a nossa notação. Então, isso aqui é a nossa área, tá? Bom, a diferença mais significativa na notação entre a integral definida e a integral indefinida, que é o que a gente tratou até agora, é que a integral definida tem pontos iniciais e pontos finais, ok? A integral definida desse tipo, né? Então ele descreve uma área, né, de um gráfico de uma f de x, num intervalo em que o nosso intervalo ele varre todos os números entre A e B. Tá? Abstratamente, a gente pode calcular essa área, né, dividindo ele em retângulos e tomando o limite. E existem três passos que a gente vai seguir. Tá? Então, eu vou tentar pensar nisso de uma forma abstrata. Então, primeiro passo que eu vou fazer. Eu vou dividir a região em retângulos. Ok? E depois, né, depois que eu divido a região em retângulo, eu vou somar as áreas desses retângulos. Porque é fácil, né, calcular a área de retângulo. E por último, eu vou fazer tomar o limite para retângulos infinitos.
infinitesimalmente finos. Ou seja, no nosso desenho, o que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo que eu posso fazer o seguinte. Eu tenho os meus eixos. Eu tenho os meus eixos. E eu tenho a minha curva. Tá? Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. E eu quero saber a área embaixo dessas duas figuras. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar, eu faço um retângulo aqui. Vou tentar. Eu vou pegar, eu faço um retângulo aqui. Aí eu pego aqui, eu faço outro retângulo aqui. Pego aqui, outro retângulo. Aqui, outro retângulo. Aqui, outro. Aqui. Tá? Isso aqui, aí eu divido isso em retângulos. E perceba que existirão situações em que eu vou estar somando, né, coisas que não existiam, né, na nossa área. E existem situações em que eu estou deixando de somar coisas que não existem. Se o nosso B fosse mais para lá, seria mais evidente ainda, né? Se eu tivesse uma curva mais inclinada também, seria mais evidente. Se eu tivesse uma curva que fosse assim, por exemplo, né? Cada retângulo que eu fosse fazer nessa região aqui, ela deixaria um espaço considerável, né? Sem somar. Então, se a gente somar esses retângulos, a área desses retângulos aqui, a gente vai ter um erro, né? Um erro associado. Justamente por causa dessas partes de retângulos que a gente está adicionando, que não existia, e dessas partes de retângulo que a gente não está considerando, que não existia, ok? Então a ideia principal é a gente tomar esses retângulos cada vez mais finos, tá? Então a base dele, a gente vai tomar, se isso aqui tem comprimento, se cada base tem comprimento n, tá? A gente vai tomar o nosso limite para n tendendo a zero, tá? Que aí a gente vai ter retângulos tão finos que a gente não vai ter essa situação de partes sobrando e partes faltando. Então essa é a ideia da integral, se a gente pensar como o limite, né, da soma das áreas que cobrem os retângulos, né, abaixo dessa função, com a base desse retângulo tendendo a zero. Isso é uma outra definição geométrica da integral definida. E para isso eu quero deixar então um exercício, né, que é justamente a ideia de quando a gente calcular uma área, é uma boa ideia a gente checar a nossa resposta, se a nossa resposta bate, né? E a gente pode fazer isso fazendo uma estimativa visual, tá? Da região da área, né?
Então a ideia é, para cada um dos gráficos que eu vou mostrar, eu quero que sejam selecionados os valores mais próximos da área sombreada. Então vamos lá. O nosso primeiro gráfico é esse aqui, tá? Então, a ideia, as perguntas, essa daqui é uma pergunta de alternativa, né? Em que o A é uma área de 2 unidades quadradas, B é uma unidade de 4 unidades, C é uma unidade... Eu vou tentar escrever isso melhor. A, 2, B, 4, C, 16, não, 8, né? E D, 16. O nosso próximo gráfico é dessa área sombreada aqui, tá? Tá acima da nossa função. Que aqui as opções são A igual a 1/4, B raiz de 2, C meio e D 2/3. Vou ver se eu consigo diminuir isso um pouco. Não consigo. E por último, como é que eu vou fazer aqui, hein? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui e pedir para adicionar essa terceira imagem. Tá, já tá melhor, né? Então, o nosso terceiro gráfico, que tá super difícil de selecionar. Acho que agora vai. Aqui. Esse é o nosso terceiro gráfico. As nossas opções são A, meio, B, 3/4, C, 3 meios e D, 2. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.